vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League. Vamos falar tudo sobre a nona rodada, a última rodada da Kings League Brasil. Isso mesmo, galera, estamos na reta final já da Kings League, né? Estamos agora na última rodada da fase de liga, que é a nona rodada. Depois teremos as quartas, semifinal e a grande final. Então teremos mais 4 dias de Kings League aí, mas por enquanto a gente vai falar sobre este último dia de fase de liga, a nona rodada, que vale muita coisa. Temos disputa pela liderança, vale muita coisa, né, galera? Porque querendo ou não, já temos os classificados e os eliminados definidos, obviamente. Aí a única coisa que falta definir, mas não é menos importante, é os classificados para o Mundial. No caso, a equipe classificada para o Mundial, que só herda, né, o primeiro colocado da fase de Liga Geral, que vai diretamente, né, para a semifinal e também garante vaga para o Mundial de Clubes no meio do ano. Bom, galera, vamos começar então falando sobre o X1 de Estagiário Falcão. De Brasil nivelados, duas equipes eliminadas já, que não tem muito propósito na tabela, não tem muito propósito, são duas equipes que já estão eliminadas, brigam para não ficar em último lugar, né? Quem perder vai ficar em último lugar na classificação geral. É um jogo que não valia absolutamente nada, vale só isso, que também para mim não faz tanta diferença, né? Ficar em último ou não. Mas Estagiário e Falcão trazem esse entretenimento pra gente. Já falaram que vão jogar todas as partes da Kings, então vão começar o X1 no escalonado, vão jogar o dado provavelmente também. Enfim, vai ser um X1 muito legal, muito interessante, Estagiário e Falcão. Quem também vai jogar agora na Kings League é Juninho Manela. Juninho Manela vai jogar pela Fúria. A Fúria que já tá sem o Lipão, né? Lipão tá suspenso, Lelete e Vitão estão machucados. O Juninho Manela vai jogar pela equipe da Fúria nesta rodada agora. Assim, também é entretenimento, tá? O jogo da Fúria e Capim, pra Fúria não vale muita coisa, a Fúria já está eliminada também, então o Juninho Manela vai jogar aí, vamos ver. Acho que não deve começar no escalonado, deve começar o dedo e tudo mais, até o Jefinho, não sei, mas o Juninho deve jogar alguns minutos, também não deve ser um protagonista desse time da Fúria, não. Bom, galera, então vamos falar dos jogos aqui, né? Começando com Fúria e Capim, como eu já havia comentado aí, a Fúria enfrenta o Capim. Às 17 horas, 5 horas, teremos esse confronto. E assim, galera, na minha opinião, um confronto pro Capim que vai poupar. Eu acho que o Capim deve novamente poupar o Guti, tá? O Guti não deve ser. Não é nem poupar, né? Mas é preservar, né? Preservar, poupar o Guti aí, porque o Guti, eu acho que já deve ter condições de jogo, mas como é um jogo que o Capim não vale muita coisa, é uma classificação melhor na tabela e tudo mais, é uma colocação melhor na tabela. Pro Capim não vale tanta coisa. Pra Fúria já eliminada, eu acho que a Fúria, a respeito do que fez com o Fluxo, vai jogar leve de novo, mesmo sem Lipão, mesmo sem Lilete, mesmo sem Vitão. Eu acho que a equipe da Fúria vence essa partida por jogar leve e solta, né? Mostrando que, apesar de estar eliminado, é o atual campeão e vai chegar forte no Mundial de Clubes. É uma equipe que não está para brincadeira, a equipe da Fúria, então por isso que eu acho que vence o Capim. E, né, não tem muita motivação também, mas vai jogar leve, sem pressão nenhuma. Às 18 horas, né, teremos às 6 horas de Brados nivelados, é o confronto que eu já havia comentado para vocês do X1 entre Estagiário e Falcão. E assim, galera, é um jogo que pra mim não tem muito sentido, sabe, mesmo, de verdade. Eu vou ficar de Vitória do Brados. É um jogo que não tem muito sentido no sentido de... Não tem muito sentido no sentido... É um jogo que não tem muito sentido, tipo assim... por que essa equipe briga, tá ligado? Por que essas equipes estão brigando? Bom, a equipe do Dibrados já está eliminada, a equipe do Nivelado já estão eliminados. Pra mim, vai ser mais um entretenimento entre Falcão e Estagiário, porque seria um jogo realmente, galera, que eu se pá, pegaria meu celular, ficaria mexendo, ficaria só de jogo de fundo ali, não prestaria tanta atenção. Agora, com o X1 Estagiário e Falcão, aí sim eu presto atenção, né? Fico vendo tudo mais. Mas na minha opinião, vai ser um jogo muito morno, né? E são duas equipes que sem pressão nenhuma. Vamos ver como é que jogam já as duas equipes eliminadas. Enfim, vale aí, é o estilo entre Estagiário e Falcão e vale a última colocação, né? Quem perder fica em último colocado no geral. E aí agora vamos começar a falar dos jogos que valem para essa rodada, né? G3X, Desempenho e Dendê estão brigando pela vaga ao Mundial, né? Pela liderança. E a G3X enfrenta o Fluxo às 19 horas, às 7 horas teremos esse confronto. Um confronto, na minha opinião, muito equilibrado. Se fosse em ocasião diferente, por exemplo, um jogo de terceira, quarta rodada, quinta rodada, enfim, com o Fluxo disputando já alguma coisa, seria um jogo, na minha opinião, totalmente diferente, tá? O Fluxo, ele não briga mais por a vaga no Mundial, né? O Fluxo só com uma colocação melhor, se classificar em quarto, se eu não me engano, ali, não sei se tem chance de chegar em terceiro ainda, acho que tem.
Pro Fluxo não vale absolutamente nada em questão de classificação no Mundial e tudo mais, já está classificado para os playoffs. Já para a G3X vale muito, né? A G3X precisa vencer o Fluxo se quiser sonhar ainda com a vaga ao Mundial, né? A G3X ainda precisa de um resultado paralelo, mas enfim, para a G3X vale muito mais. A G3X vai entrar com uma obrigação maior que o Fluxo, né? O Fluxo vai jogar leve, sossegado. Após perder para a Fúria ali também acho que deve querer mostrar uma resposta e tudo mais. Mas enfim, a G3X precisa da obrigação. Para mim é um jogo que vai ser muito equilibrado, mas eu vou ficar de vitória da G3X porque a G3X precisa vencer. Por exemplo, a G3X precisa dar essa resposta, entendeu? A G3X precisa mostrar que é ela que quer pro Mundial. A G3X precisa vencer o jogo. Não que o Fluxo não precise, né? Mas enfim, o Fluxo não tem a obrigação de vencer, porque o Fluxo, se vencer ou não vencer, para eles não vai mudar nada. Eles vão ficar na mesma posição da tabela e tudo mais. Não vão ter vaga pro Mundial. Já a G3X não. A G3X tem que vencer se quiser sonhar com ainda vaga pro Mundial. Por isso que eu fico de vitória da G3X pensando nesse ponto, sabe? Pensando que a G3X vença. Porque tem essa obrigação. Kelvin, Tom, Andreas, Rufino, todo mundo, né, deve ter essa obrigação aí, todo mundo tem isso em mente. Bom, galera, aí às 20 horas, às 8 horas, teremos Dendele, desempenho Dendele. Assim, um jogo muito bom, muito bom. Bom, você já sabe o cenário, né? Acho que já deve imaginar. Se a G3X vencer o Fluxo, o Dendele já não tem mais chance de ir para o Mundial. Então, esse jogo pro Dendele já não vale mais a vaga para o Mundial. Mas, bom, então por que que o Dendele, né, entraria, podemos dizer assim, entraria com vontade, né? Ou sei lá, tipo, disputando uma bola pro prato de comida. Bom, galera, na minha opinião, na minha opinião, o segundo colocado geral, e não é só na minha opinião, né? Mas na minha opinião também, mas na opinião de todo mundo, o segundo colocado geral vale muito. Porque, vamos dar o um exemplo aqui agora. Bom, a equipe do desempenho ficou na primeira colocação no geral. E depois a equipe do desempenho foi lá e venceu a Kings League Brasil, né? Venceu os playoffs e foi campeã. Bom, a equipe que ficou no segundo lugar geral vai acabar garantindo essa vaga da desempenho que ficou em primeiro. Por exemplo, o desempenho ficou em primeiro e foi campeã, já garantiu 2 vagas para o Mundial. Como não tem duas desempenho, não tem como desempenho 2 vezes para o Mundial, o segundo colocado da tabela geral herda essa vaga da desempenho, né? No caso que foi o primeiro colocado, que também consequentemente foi o campeão da Kings League. Por isso que é muito importante ser segundo colocado no geral, e por isso que eu acho que o Dendele, mesmo se a G3X vencer e o Dendele já não ter mais chance de ir para o Mundial como primeiro colocado, de forma direta, eu acho que o Dendele vai dar vida. O Luqueta é marido da Caju e a Caju é do freelance do desempenho. Não, galera, para mim não existe isso. Mas agora falando do jogo, eu acho que a Desempenho deve vencer, tá? A Desempenho tem um time melhor e o Dendele tá com um grande desfalque. O Dendele tem um time muito bom, o Lincoln, L7 e tudo mais, o time do Dendele é muito bom. Mas o Dendele está sem o Canhoto, né, o campeão do mundo aí pelo Brasil na Kings Nations. O capitão do Dendele tá fora, tomou cartão, o terceiro cartão contra a G3X, está suspenso, não joga agora contra o Desempenho. Bom, o Dendele jogou contra o G3X Desempenho, né, teve a chance na mão, só dependia dele também para se classificar. Como perdeu para a G3X, agora depende de resultados paralelos. Né? Mas enfim, mesmo assim, eu acho que o Dendele vai ser derrotado. O desempenho tem o melhor 7x7 da liga. Se o Dendele quiser vencer, claro, tem que ser melhor nos momentos Kings, né? No escalonado, ali com o L7, no dado e tudo mais. Tem um grupo que é muito bom. Enfim, vai ser um jogo muito equilibrado. Apesar de tudo isso que eu falei, que eu achar que o desempenho vence o Dendele muito por conta do canhoto, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e tem tudo para ser um jogo muito bom de se assistir, porque o Dendele é isso, galera. O Dendele não dá pra discutir, discordar deles. Eles são o terceiro colocado agora no momento, com um saldo de gols incrivelmente negativo, tá ligado? É tipo assim, o Dendele é isso. O Dendele é isso. E estilo Luqueta, estilo Boca Juniors, isso é Dendele. E aí, para fechar, às 21 horas, teremos Funk Boy Loud, um jogo que quem vencer fica na frente do outro, né? As duas equipes já estão classificadas para os playoffs. Exaú novamente deve ser poupado, né? Não deve ser forçado, deve ser preservado para essa partida. Vai ser um bom jogo para acompanhar aí de fechamento da rodada, né? Deixar esse último jogo por último, eu acho que mais porque os jogos de hype, né, são em 7x8, né? Por isso que eles fizeram isso. Mas enfim, vai ser um jogo legal, vai ser um jogo interessante, porque quem vencer fica na frente do outro, né? Então tem essa esse dossiê de, né, quem vencer fica na frente do outro. No caso, quem vencer na tabela fica na frente da tabela, fica quarto e quinto, por exemplo, é assim, alguma coisa. Não tem tanta diferença, mas enfim, é mais um jogo também para cumprir a tabela, beleza?
Então, galera, vamos falar agora do que importa mesmo, né? O que as equipes precisam para ir ao Mundial e às semis. Bom, o GTX precisa vencer o Fluxo, obviamente, e torcer para o Dendele. No caso, o GTX precisa que o Dendele vença o desempenho, né? O GTX precisa vencer o Fluxo, obviamente, e depois torcer para uma vitória do Dendele para cima do desempenho. A desempenho é a tarefa mais simples, no caso, que é não que seja simples vencer o Dendele, né? Não me entendo assim. É a tarefa que é a equipe, no caso, que não precisa de resultados paralelos. A desempenho só depende dela. Se caso o desempenho vencer o Dendele, a desempenho está no Mundial. E o Dendele, né, talvez o mais difícil é vencer o desempenho e zicar o G3X, torcer para o G3X perder para o Fluxo e aí depois vencer a desempenho. O Dendele vai jogar sabendo se tem chance de ir para o Mundial ou não. Para mim é o mais difícil de todos para ir para o Mundial o Dendele, mas enfim, não dá para duvidar dessa equipe não. Bom, galera, lembrando também, X1 Estagiário e Falcão, né? Vai ser muito legal de acompanhar. E aí, o nosso palpitômetro, vamos embora pro nosso palpitômetro aqui. Já começo com Fúria de Capim, vou de Vitória da Fúria. De braços nivelados, X1 do Estagiário e Falcão, já vou colocar na minha opinião, o Estagiário vai vencer o X1. Posso estar errando aqui, o Falcão pode lá meter 2, 3, 0, mas enfim, vou de Vitória do Estagiário no X1 e vou de Vitória do de braços no jogo. G3X de Fluxo, eu vou de Vitória G3X. Desempenho e Dendele, eu vou de Vitória Desempenho. Funk Boy Loud para fechar, eu vou de Vitória da Loud. Acho que a Loud é uma equipe conjunto da Loud é melhor que o do Funk Ball. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like no canal. Comenta aí quem vocês acham que vai vencer o X1 entre Estagiário e Falcão. Como é que o Juninho vai ir na Fúria, né? Como é que vai ir nesse jogo Fúria e Capim. Comenta aí que eu vou estar olhando todos e também, obviamente, comenta aí quem que vocês acham que vai pro Mundial. G3X, desempenho dele. Comenta aí que vai ser muito legal essa última rodada. Vamos pegar a pipoca, assistir de camarote, porque vai ser muito interessante, beleza? E eu vou nessa então, galera. Valeu, falou e fui!